Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre as expectativas para o segundo semestre do início do ciclo de queda da nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia. Será que esse início do ciclo de queda, de uma Selic que está sendo mantida a 13,75 desde o início do segundo semestre de 2022, será que essa queda vai acabar com a fase de ouro dos nossos investimentos de renda fixa, que trouxeram rentabilidades excelentes para nós, sobretudo em 2021 e 2022? É exatamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje com vocês. Inclusive, estou num cenário novo, eu estou aqui em viagem de final de semana, a cidade histórica de Tiradentes, aqui em Minas Gerais, mas eu não podia deixar de separar uns minutinhos para vir aqui conversar com vocês sobre as perspectivas de cenário macroeconômico para o segundo semestre e como que isso vai interferir nos nossos investimentos, seja de renda fixa, seja de renda variável. E aí, pessoal, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, a gente está com uma taxa Selic mantida em 13,75%, que inclusive agora na última reunião do Copom, do dia 3 de maio, foi mantida nesse patamar e o Copom ele deixou claro que enquanto ele não tivesse segurança com relação à desaceleração da inflação, que ele ainda vai insistir em manter uma taxa de juros tão elevada quanto essa, e que o mercado estima então, que vai começar a cair apenas a partir do segundo semestre. Mas quando chegar o segundo semestre, o que tudo indica é que, de fato, a Selic ela deve sim começar a cair, e isso porque a nossa inflação, sobretudo a inflação medida pelo IPCA, o nosso índice de preço ao consumidor amplo, ela tem mostrado dados, ela tem registrado indícios de desaceleração nos primeiros meses de 2023, como, por exemplo, em março e abril, a gente tem índices de IPCA 15, que são as prévias da inflação para os respectivos meses, sendo registradas aí abaixo do esperado. E com isso, então, a gente consegue, tendo uma inflação sob controle, uma inflação em clara desaceleração, ter espaço para que o ciclo do início de queda da taxa de juros, ele comece a partir do segundo semestre. E é exatamente isso que, inclusive, o Boletim Focus do Banco Central, ele está precificando. Para quem não sabe, o Boletim Focus, ele é um boletim divulgado todas as segundas-feiras pelo Banco Central, que reúne uma série de expectativas de vários agentes do mercado financeiro, como analistas, economistas, que atuam no dia a dia do nosso mercado, da nossa economia, e essas pessoas, então, dão as suas opiniões, as suas expectativas, as suas previsões para uma série de indicadores econômicos, como PIB, taxa de juros, inflação, relação câmbio-dólar. E com relação à taxa Selic, há um consenso de mercado de que até o final de 2023 a gente vai ter uma taxa de juros que vai chegar aí a 12,5%. E se a gente hoje tem uma taxa Selic que está em 13,75%, obviamente para até o final do ano ela cair para 12,5%, a gente vai ter que ter então o tão esperado início do ciclo de queda da taxa de juros. E aí com isso muita gente fica em dúvida, poxa, se a taxa de juros começar a cair, será que a rentabilidade dos nossos investimentos de renda fixa então vão começar a cair e a renda fixa não vai ser tão interessante quanto ela foi nos últimos anos? E é isso que eu quero conversar com vocês. Se você der uma olhadinha nesse gráfico aqui que mostra as taxas dos títulos do Tesouro IPCA para o ano de 2045, vê que esse gráfico dos últimos 5 anos das taxas praticadas nesse título do Tesouro Direto, você vai ver que de fato a gente consegue perceber claramente que a Selic ela tem uma grande interferência sobre as taxas de rentabilidade que são praticadas nos investimentos de renda fixa de uma forma geral. Se a gente pegar esse gráfico aqui lá no primeiro semestre de 2020, quando a gente tinha uma taxa básica de juros da economia em 2%, ou seja, uma taxa Selic muito baixa, a gente vai ver que os juros, a rentabilidade que era paga ao investidor ao aplicar seu dinheiro no Tesouro IPCA 2045, ela era muito menor do que a rentabilidade que é paga hoje para esse mesmo título. E isso, em parte, foi influenciado pelo aumento da Selic, que em 2020 era de 2% e saltou para 13,75% ao final de 2022. Então, a Selic tem uma relação direta com a rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Uma Selic mais alta, de fato, paga mais juros ao investidor e é por isso que em 2021 e 2022, as atenções do mercado financeiro, dos investidores, é claro, se voltaram para investimentos de renda fixa, como CDBs, Tesouro Direto, LCIs, LCAs, porque, de fato, esses investimentos com a segurança da renda fixa, estavam te trazendo rentabilidades muito maiores do que os investimentos de renda variável de uma forma geral. Você conseguia tranquilamente, e até hoje consegue tranquilamente, LCIs, LCAs, que são, por exemplo, investimentos de renda fixa isentos de imposto de renda, com rentabilidade de mais de 1% ao mês, que vai cair de forma líquida no seu bolso ao vencimento desse tipo de aplicação. E agora, com esse cenário futuro de ciclo de queda da taxa de juros, será que de fato esses investimentos de renda fixa, eles vão acabar? A gente vai ficar a ver navios com investimentos de renda fixa que paguem mais de 1% ao mês? E o que eu quero te mostrar é que não. Ainda que a taxa de juros ela comece a cair, que a gente tem uma queda de rentabilidade média dos investimentos de renda fixa, eles ainda vão se manter em um patamar muito elevado. Isso porque se a gente olhar as expectativas aqui do Boletim Focus,
tanto para 2024 quanto para 2025, a gente consegue perceber que de fato a Selic ela vai começar a cair. Em 2024 as expectativas do mercado são de taxa de juros em 10% e em 2025 de 9%. Obviamente isso vai interferir sobre a renda fixa, os nossos ativos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, mas vocês conseguem perceber que essa queda dos juros ela vai ocorrer de forma lenta? Então a gente vai ter provavelmente ao final de 2023 uma taxa de juros em 12,5%, em 2024 de 10%, em 2025 de 9%, o que ainda historicamente são patamares muito bons de taxas de juros aqui no Brasil, né? Então por mais que a renda fixa ela sofra uma queda pontual nas suas rentabilidades, a era de ouro da renda fixa, pessoal, não vai acabar. Inclusive, eu pretendo trazer para vocês aqui nos próximos vídeos, nas próximas semanas aqui no canal, né, bons investimentos de renda fixa, sobretudo investimentos pré-fixados, né, que são aqueles ideais para você investir a maior parte da sua carteira de renda fixa quando a gente tem o início do ciclo de queda dos juros. Isso porque quando você investe em CDBs pré-fixados, como por exemplo um CDB que rende 15% ao ano, você trava a sua rentabilidade anual até o vencimento desse respectivo tipo de aplicação, né, nessa taxa que é uma taxa que está sofrendo influência de uma Selic elevada como a gente tem agora de 3,75. Né? Por outro lado, num momento como esse, o ideal é você reduzir a sua exposição a ativos pós-fixados, como aqueles que rendem a Selic ou aqueles que rendem um percentual do CDI. E por quê? Porque a Selic e o CDI, eles vão começar a cair. Para quem não sabe, o CDI ele é uma taxa que acompanha a variação da Selic. E aí, obviamente, a rentabilidade dos seus investimentos atrelados a esses indexadores vai começar a cair também. Então agora, sem sombra de dúvidas, é momento de se apostar em pré-fixados, em fazer aportes em pré-fixados. Obviamente, o que você tem de ativos atrelados a Selic, a CDI, você não mexe. Isso você deixa aplicado até o vencimento. A gente não fala em giro de carteira, mas sim em direcionamento dos seus aportes futuros num cenário de eminente início do ciclo de queda dos juros. E para aproveitar e mostrar para vocês quais são as influências da taxa Selic, não só sobre a renda fixa, mas também sobre a renda variável, eu quero trazer para vocês aqui um gráfico que mostra a interferência da taxa de juros da nossa taxa Selic sobre a nossa bolsa de valores por meio do índice Bovespa e sobre os nossos fundos imobiliários por meio do índice IFIX, que é um índice que mede aí uma média de preços de variação de cotação das cotas de fundos imobiliários. E se você olhar esse gráfico aqui pela linha em laranja, a gente consegue ver ao longo dos últimos anos, né, a partir aí de 2018, mais de 2018, a variação da taxa Selic. Agora, se você olha a linha em azul e a linha amarela, é exatamente a variação do índice Bovespa e do IFIX nos últimos anos. E vocês conseguem perceber que quando a Selic chegou em patamares mínimos históricos entre o final de 2020 e início de 2021, a gente teve um significativo aumento da nossa bolsa de valores, da valorização dos ativos de renda variável, representados aqui por essa ascensão dessa linha em azul escuro. E é exatamente isso que acontece. Assim como uma Selic mais alta, ela torna os ativos de renda fixa mais atrativos, porque aumenta a rentabilidade desses ativos de uma forma geral, como eu mostrei para vocês no gráfico de taxas praticadas nos títulos do Tesouro IPCA, com a renda variável acontece o oposto. Quando a gente tem uma taxa de juros muito elevada, como a renda fixa paga juros muito maiores, o mercado financeiro, de uma forma geral, tende a migrar para investimentos de renda fixa, se desfazer dos seus ativos de renda variável e, com isso, eles registram queda, como a gente consegue ver aqui desde o segundo semestre de 2022, a bolsa de valores aí amargando prejuízos e andando aí de lado sem trazer ganhos significativos para os seus investidores. Contudo, com o início do ciclo de queda dos juros, a gente ainda vai ter uma era de ouro da renda fixa, não com patamares de rentabilidade tão bons quanto a gente teve em 2021, 2022 e início de 2023, mas serão patamares muito bons, e inclusive por isso é momento de se investir em pré-fixados. E além disso, a gente pode ter então aí um renascimento, um aflorescimento dos ativos de renda variável, que infelizmente nos últimos meses, nos últimos anos, não tem dado tantas alegrias para o investidor. Mas a queda de juros, a queda da taxa Selic, sem sombra de dúvidas, vai ser uma oportunidade então para a gente pôr à prova aí se a nossa bolsa de valores, as nossas ações, se os nossos fundos imobiliários de fato vão voltar a subir. Historicamente, quando tem queda de juros, a bolsa se valoriza e é isso que a gente espera para o curto e para o médio prazo, sobretudo para o final de 2023 e início de 2024. E obviamente, nos próximos vídeos aqui no canal, vou trazer para vocês então sugestões de investimentos pré-fixados, que são os ideais na renda fixa para você fazer aportes a partir de agora, e vou trazer também para vocês as minhas seleções pessoais de ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários. E inclusive, pessoal, se você quiser aprender mais sobre ciclos de mercado, como a economia afeta os seus investimentos, sobretudo os seus investimentos de renda fixa, agora nos dias 24, 25 e 26, eu vou fazer uma sequência de 3 aulas ao vivo e gratuitas na imersão Os Segredos da Renda Fixa. E se você então quiser aprender o que bancos e corretoras não querem que você saiba sobre investimento
investimentos em renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, marcação a mercado nos títulos públicos, se inscreva gratuitamente nesse evento pelo link que eu vou deixar aqui embaixo. E agora, para finalizar esse vídeo, eu quero que você me dê uma sugestão dos próximos conteúdos que eu vou trazer aqui no canal. Você quer que eu faça análise de ações, de boas ações para se investir, ou você quer que eu faça análise de bons fundos imobiliários? Isso porque já é certo que um dos próximos vídeos vai ser sobre os melhores ativos de renda fixa pré-fixados, e obviamente agora eu quero trazer para vocês também, com perspectivas de queda da Selic, bons ativos de renda variável para se posicionar, pensando em uma valorização do índice Bovespa, do IFIX, quando a taxa de juros começar a cair. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Qualquer dúvida, qualquer observação, coloca também aqui para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.